Bom dia! Domingo eu tô aqui estudando, trabalhando, estudando um pouquinho. Eu estou estudando aqui um pouquinho as leis da inclusão. Inclusão é muito falada, né? Hoje eu vejo que é muito triste ouvir tanta coisa sobre inclusão. Triste por quê? Porque há muita gente que nunca pisou numa sala de aula, muita gente que não conhece nada de inclusão falando o que acha. E falando o que acha, nem sempre é certo. O que eu acho não vale. Vale o que é baseado em ciências, baseado em evidências, que tem comprovação científica, que foi estudado, que foi testado. Vale o que a lei diz. Ah, mas a lei diz tanta coisa. Infelizmente, eu percebo que as leis que falam de educação inclusiva, e agora é o meu posicionamento, tá? É, eu ouso dizer que foi criada por pessoas que nunca pisaram numa sala de aula, por pessoas que não têm um filho de educação especial, ou se tem, que lutam muito, mas ainda não conseguiram fazer valer as leis de maneira efetiva. Por que eu falo isso? Eu estou na educação inclusiva há algum tempo, na educação especial, trabalhando nessa área, e se as leis que existem, a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, a Lei Berenice Piano, várias normas e decretos que saem, né? Existem alguns decretos estaduais, existem decretos federais, existem normas técnicas, parecer, que nem o parecer 50 que saiu, e a última normativa aí que fala sobre a educação especial inclusiva, que saiu no final do ano passado, saiu em outubro, na verdade, o decreto assinado pelo presidente, daí ele revogou, teve muita comoção social, muito movimento nas redes sociais de pessoas que entendem de inclusão, e ele revogou, ele reescreveu e saiu novamente em dezembro. Todas essas leis, elas são frágeis, elas deixam, vou pegar uma palavra, brecha. Elas não são amarradinhas. Então vem dizendo lá, seu filho tem direito ao suporte dentro da escola, um apoio, um profissional de apoio, um cuidado. Tá. Aonde vem balizando, vem fechando isso? Quem vai ser esse profissional que vai estar dentro da escola? É um professor que acompanha essa criança regularmente junto com o professor de sala de aula? É um auxiliar de sala? É um profissional de apoio? É um cuidador? Ah, tem lá dizendo, tem. Então por que que não é efetivo? Porque é solto, tem várias brechas que dá duplas interpretações e faz com que o público, que é quem tem que arcar com isso, se esquive. Então, quando diz lá que a criança precisa de um cuidador, o médico diz que precisa de um cuidador, o médico diz que precisa de um professor, por que que não tem então? Eu vou explicar de maneira bem rapidinha e bem simples, Soraya falando, para que vocês entendam. E depois eu vou fazer um vídeo mais longo com as leis para vocês entenderem melhor, mas eu vou explicar de maneira bem simples. Então, quando o médico fala lá, precisa de um profissional de apoio, precisa de, enfim, o médico, ele muitas vezes conhece pouco a criança. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, ele nunca esteve na escola dessa criança, ele não conhece como a criança é na escola. Por isso, quando ele escreve lá, o poder público consegue se esquivar. Por quê? Porque o quem tem que dizer o que essa criança precisa dentro de uma escola é a equipe escolar. Quando a equipe escolar faz isso, ninguém contesta. Porque para o médico, ele conhece a criança muito pouco, ele fica ali com a criança meia hora, 40 minutos quando fica. A mãe traz a fala, né? Geralmente tem um relatório da escola, geralmente, não é sempre. E ele vai dar ali de acordo com o nível de suporte do autismo, né? Ele vai colocar ali no computador dele, nível 1 de suporte precisa disso. Ele vai fazer um copia e cola ali, muitas vezes, de uma prescrição, de uma orientação. Diga-se de passagem que o que o médico escreve é uma orientação, porque dentro da escola as orientações são muito bem-vindas e válidas. O médico ajuda muito, as orientações médicas são muito importantes. Porém, quem bate o martelo é a equipe escolar. Quem bate o martelo, quando eu digo, é quem vai lá requerer, quem vai fazer valer os direitos, é a equipe escolar. E eu não estou jogando uma responsabilidade muito grande. Eu estou falando do que é legalmente, né? Então, quem vai falar
Qual é o nível de apoio que aquela criança precisa dentro da escola? É a equipe escolar, que deveria existir em todas as escolas. Um professor de AE, um psicólogo, um psicopedagogo, um coordenador, o professor da sala regular, o professor de educação física que dá aula para aquela criança, todos os profissionais envolvidos com aquela criança. Eles devem sentar juntos e fazer o PEI, Plano Educacional Individualizado daquela criança. E é nesse documento no PEI que vai constar se essa criança precisa de intervenção, de auxílio do profissional de apoio, vou chamar de profissional de apoio, que é aquela pessoa que tem que ficar ali do lado dela, se ele vai precisar desse apoio na parte educacional, se ele vai precisar de apoio para aprender as habilidades básicas de alfabetização ou requisitos básicos pré-acadêmicos, que mais para frente eu explico para vocês o que é, mas existem alguns requisitos básicos pré-acadêmicos que sem esses as crianças não conseguem aprender de fato. Tem coisas que elas precisam aprender anteriormente. E daí é nesse documento que vai constar todas essas adequações para o seu filho. Sim, é ali que vai constar quais as habilidades eles têm que aprender dentro da escola, quais os recursos vão ser utilizados, a avaliação dele, vai constar de quanto em quanto tempo vai ser avaliado, se essas adequações estão sendo válidas e efetivas, é dentro desse documento. Esse documento, junto com o documento que o médico faz, em conjunto com os relatórios que os terapeutas que atendem seu filho, que é a equipe multidisciplinar, que é o TO, o fono, o psicólogo, traz para a escola todos esses documentos juntos, junto com esses profissionais que conhecem o seu filho, vão elaborar um PEI. E é nesse PEI que vai te dar o direcionamento. Esse PEI que é muito importante. E você pode pedir uma cópia do PEI para a escola? Pode, e a escola deve te entregar. É um direito seu. É esse PEI que vai garantir os direitos do seu filho, na verdade. Quando você for cobrar, ó, tá previsto aqui. Então, o PEI é um documento tão importante quanto o laudo. Quando eu digo que o médico escreve lá no laudo as adequações e o médico não conhece, eu não estou criticando o médico. Ele faz a parte dele, ele tem que indicar ali o que ele orienta, são as orientações que a escola deve adequar dentro do que ele precisa na escola. Mas o documento mais importante é o PEI dentro da escola, porque o PEI ele é educacional, ele é criado e feito por pessoas que estão com a criança dentro da escola e conhecem a realidade. Me perguntaram sobre isso, né? Por que as leis educacionais da parte de educação inclusiva não são cumpridas? E é isso, gente, não são cumpridas porque as leis são frágeis, as leis elas não trazem limitações e delimitações necessárias, elas são interpretadas por pessoas que não conhecem direito à educação inclusiva, elas foram criadas por pessoas que não vivem a realidade de uma sala de aula, a realidade de uma criança atípica. Então, deixe o seu filho à mercê. Infelizmente, hoje é isso. Eu vou ser muito criticada por esse vídeo, mas é isso. E se você quer saber mais sobre PEI, eu vou explicar direitinho para você o que é um PEI, para você saber quando você for lá na escola do seu filho, eu quero o PEI do meu filho, o que tem que constar lá, o que tem que conter lá e a importância desse documento. Esse documento, junto com o documento do médico, com o documento dos terapeutas, é que vai ajudar o seu filho a progredir e a melhorar dentro da escola. Às vezes, a escola está fazendo tudo que pode, de verdade, mas a escola está sem suporte, a escola está sem tantas coisas. É triste dizer isso, mas é porque as políticas públicas de educação inclusiva são frágeis demais, são soltas demais e dão interpretações que cada pessoa faz de um jeito. Infelizmente, nós estamos nas mãos dos políticos e nem é sempre que eles ajudam. É a minha posição pessoal, tá? Então, se você quiser saber mais sobre educação inclusiva, sobre PEI, sobre como ajudar seu filho, deixa aí nos comentários a pergunta, me segue, me curte, divulgue esse vídeo. Apesar dele ser difícil de engolir, que são palavras, né, que a gente não quer ouvir, mas é isso, é a realidade. Como que nós podemos mudar isso? Conhecendo os nossos direitos e aonde eles têm que estar bem descritos e definidos. Vamos juntos aí por uma inclusão de verdade, porque a que a gente tem hoje não é.
Triste, mas é a verdade. Tchau. Esqueci de falar lá no comecinho, mas eu vou falar agora. Eu sou Soraya, eu sou neuropedagoga, eu sou especialista em educação especial, trabalho com isso há muitos anos. E eu quero ajudar você, mamãe e papai, a entender melhor um pouquinho por que o direito do seu filho não está sendo garantido. Tchau!